A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos queridos do Brasil, irmãos do Sul, irmãos do Norte, irmãos do Leste, do Oeste, do Centro-Oeste, a todos os meus conhecidos, né? Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa derramar a sua bênção sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a tua saúde, né? E que você seja uma pessoa próspera espiritualmente. Amém? Jesus está voltando, está perto, está logo aí. E você, o que está preparado? O que você tem preparado para entregar nas mãos dele? É necessário você fazer uma análise de si mesmo para saber se você realmente vai receber aquele chamado benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre 3 atitudes que definem uma pessoa como cristão. Diante de Deus e diante dos homens. 3 atitudes. Atitudes essas, ações essas, que está defasada, que está desvalorizada, que está desprezada. Não estou falando pelo mundo lá, pelo povo que ainda não conhece Jesus, pelos inimigos de Deus. Porque no mundo tem um povo que não conhece a Cristo ainda, né? Como deveria conhecer. Mas tem aqueles que são inimigos declarados de Deus. Aqueles que não querem saber nada que fale de Deus, nada que se relacione de Deus. Não querem mencionar nada sobre o céu. Eles não acreditam. Eles creem que morreu, acabou, pronto, né? Ponto final, mas estão errados. E é o nosso dever pregar para que chegue ao conhecimento deles. Porque a vontade de Deus, que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, é que todos venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Que todos possam conhecer a verdade, ouvir a verdade, não é mesmo? Escutar a verdade. E nós é que estamos encarregados de propagar a verdade. Não é querubins, não é serafins, não é arcanjos, não é anjos. Não. É o homem, é a mulher, é o jovem, o adulto, o adolescente, o ancião. Esses que estão encarregados, que foi escolhido por Deus para fazer esta grande obra de evangelização, de propagação das boas novas. Qual é as boas novas? É a reconciliação com Deus. Essas são as boas novas. Porque todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Todos. Não tem nenhum santinho. Só Jesus. Todos. O apóstolo Paulo fala para os cristãos de Roma, né? Que estavam em Roma, que todos pecaram. Não existe nenhum justo sequer. Deus, olhando lá de cima, não viu nenhum justo sequer. Não é mesmo? Então devemos tomar cuidado quando apontamos o dedo para o nosso próximo. Porque existe, 4 apontando para nós. Não é mesmo? Será que não estamos fazendo pior do que o nosso próximo?
mas a Bíblia é que tem razão. A Bíblia é que diz a verdade, as Escrituras, o presente soberano de Deus que deixou para a humanidade. É um presente inestimável, mas que a maioria dos habitantes da terra estão desprezando o presente de Deus, que é a verdade, o conhecimento dele, não é mesmo? E tudo isso, qual é a fonte? É as Escrituras, é a Bíblia, na linguagem dos nossos dias, não é mesmo? Porque antes a Bíblia era pergaminhos, cada livro era um pergaminhos, não é mesmo? Aí ela se transformou em uma Bíblia de 66 livros, não é mesmo? É a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Então hoje eu quero falar dessas 3 atitudes que definem uma pessoa como cristão. E essas 3 atitudes são contribuir, orar e ir. É as 3 formas de você fazer a obra de Deus. É as 3 formas de você contribuir para que a verdade chegue ao conhecimento daquele que não sabe, daquele que não conhece, daquele que é ignorante, não é mesmo? Essa falta de conhecimento, ela traz a ignorância na vida do ser humano, na vida de uma pessoa. Então, 3 atitudes que eu quero falar. Existe muito mais, né? Eu não tenho nem como exaurir esse contexto, né? Esse tema das atitudes que definem uma pessoa como cristão. Eu não tenho essa bagagem para levar até os irmãos esse conhecimento de exaurir todas as atitudes, né? De falar sobre todas as atitudes que definem uma pessoa como cristão. Eu separei 3, e essas 3 é relacionada diretamente na missão. Na missão, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo nos convocou, nos selecionou. Ele não escolheu anjos, não escolheu arcanjos, querubins, serafins para fazer essa missão, não. Ele escolheu os salvos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram chamados, aqueles que se arrependeram, aqueles que mudaram de vida, que realmente foram transformados em uma nova criatura. Esta missão está sobre os ombros deles, sobre os nossos ombros, porque com todos os meus erros e defeitos, e até mesmo pecado, eu me considero uma nova criatura. Eu me considero que nasci de novo, pela grande misericórdia de Deus, não pelo meu mérito, ou por minha força, ou por minha capacidade, não. Foi o próprio Deus, entenda isso, irmão. Ninguém tem esse poder, ninguém tem. Ninguém. Não tem um justo sequer. É o que a palavra de Deus diz. Então ninguém tem esse poder de ser um cristão. Não. Ele é transformado em um cristão. As atitudes deles vêm de quem? Vem da fonte, que é Cristo e o Todo-Poderoso Deus. Não é mesmo? Se não for Ele, ninguém tem essa capacidade de orar, de contribuir, de ir, né, de pregar, de evangelizar, de amar, né, de ter uma bondade, de ter paciência, de ter longanimidade. Tá, é patente, escrito na palavra de Deus em Gálatas, que esse fruto, que esta ação, esse poder é do Espírito Santo.
O fruto do Espírito. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O fruto do Espírito, não é mesmo? É que traz esta ação na vida do ser humano. Agora, eu vejo aí pregadores aí batendo no peito, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Ô, meu irmão, ninguém é nada, não tem um justo sequer. Se não for a misericórdia de Deus transformá-lo, porque está escrito na palavra que tanto querer como operar vem de quem? Vem de Deus. Se o Deus não colocar no coração, na mente do homem, o homem não faz nada, né? Se o Espírito Santo não fortalecer o coração, não motivar, não impulsionar o ser humano não faz nada. Coloca isso na tua mente. É por isso que todo dia nós temos que estar na fonte. O nosso dever que Deus nos dá, até mesmo isso, Deus nos concede. Olha, a Bíblia diz que o arrependimento vem de quem? Vem de Deus. Vem de Deus. A palavra de Deus fala que quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo, é Deus, irmão. O homem não tem mérito nenhum, não tem nenhuma razão para querer empinar o nariz, para querer levantar o rosto, querer ser alguma coisa, se não for a misericórdia de Deus. Se não for Cristo na vida, se ele não tiver Cristo na vida, como se tem Cristo na vida? Mostrando por essas atitudes. Não que ele tenha o poder de fazer estas atitudes. Não. As atitudes é que mostram que Cristo está na vida dele. Porque se Cristo não tivesse na vida dele, ele não faria isso. Ele não pregaria o evangelho. Ele não amaria o seu próximo, né? Ele não tinha longanimidade. Ele não teria como amar o próximo, fazer coisas para o próximo, né? Ajudar o próximo, orar pelo próximo. É porque por nós mesmos a gente oramos, né? A gente gastamos mais tempo orando por nós mesmos do que pelo próximo. E isso é um erro, isso é uma falha em nossa vida espiritual. Porque o cativeiro de Jó só mudou quando ele orou pelo próximo. Quando ele orou por aqueles que estavam acusando ele. Aí o cativeiro dele mudou. Entenda isso, irmão. Você não vai chegar ao céu sem levar um próximo nas costas. Não tem como. Não tem como você chegar no céu se você não tiver lavado os pés do santo, ajudado o próximo, contribuído, dando esmola, emprestando, entendeu? Orando, jejuando, evangelizando. Não tem como. Isso é sinal. É sinal que você está íntimo de Deus. Não que você tem força, poder para fazer isso. Entenda isso. Qual é o sinal? É ter duas túnicas e repartir com o que não tem, como diz João Batista. 3 atitudes: contribuir, orar e ir. Define uma pessoa como cristão. Porque se Cristo não tiver na vida dele, jamais ele vai fazer isso. Jamais. Jamais ele vai fazer isso. Contribuir, orar e ir. Jamais ele vai fazer isso se Cristo não tiver na vida dele. Não, jamais. Aí o diabo coloca na mente de alguns, ele faz isso por causa disso, ele faz isso por causa disso, ele faz isso por causa... Meu irmão, isso não vem a questão. Olha para você mesmo.
Quando você estiver olhando para o teu próximo e vendo defeito na vida dele, o diabo já está na tua mente. Porque isso é obra das trevas. É obra do diabo, de Satanás. Quando você julgar o teu próximo, o diabo já está na tua vida. Porque isso é obra das trevas. A palavra de Deus só manda julgar uma pessoa. Ela dá direito de você julgar somente uma pessoa. Quem? A você mesmo. Julgue a você mesmo. Para que você não seja condenado com o mundo. Porque como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não ser julgado com o mundo. É o que diz Paulo aos irmãos de Corinto. Não é isso? A Bíblia ensina, irmão. A Bíblia nunca vai dar razão para nós mesmos. Não. Não. Ah, mas o irmão fez isso, o irmão falou isso de mim. O que está escrito? Orai pelo que vos persegue e amai os vossos inimigos. Então não temos razão, irmão, para querer tirar satisfação com qualquer um que seja. O nosso dever é ficar em silêncio. O nosso dever é sofrer por amor a Cristo. O nosso dever é fartar-se de afronta, é ser afrontado até mesmo pelos nossos irmãos. Isso é que a Bíblia recomenda, que o Espírito Santo recomenda, através da boca dos apóstolos. E porque nós estamos aqui para obedecer à doutrina dos apóstolos, que foi dada pelo Espírito Santo na vida deles. Entendeu? Porque Pedro fala, se sofreis inocentemente, isso é agradável a Deus. O apóstolo Pedro fala em sua carta. Agora, se sofreis, se entremetendo em negócios alheios, aí, meu irmão, já é a consequência do seu ato. Entendeu? Mas se sofreis inocentemente, isso é agradável a Deus. É agradável a Deus o nosso sofrimento. O mundo é diferente. O mundo fala que aquele que tem muito dinheiro é abençoado por Deus. Olha, mas o único que oferece riqueza, você sabe quem é, né? Não vou falar nem o nome dele. É o único que oferece riqueza. Não estou pregando aqui o evangelho de sofrer, não. Estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. Contribuir. Vamos entrar nesse assunto. Contribuir. Quantos aí dá esmola achando que é uma contribuição? Hã? Quantos aí estão oferecendo sacrifício de Caim diante de Deus? Sacrifício de Caim. Ele contribui com o coração pesado. Ele contribui com o coração preocupado com o dia de amanhã. Preocupado se vai faltar alguma coisa para ele. O coração dele é avarento. Tem aqueles que contribuem, primeiramente eles sentam na cadeira de Deus, né? Julga a pessoa que vai, para quem vai contribuir, para se a pessoa merece, se ele deve ajudar realmente aquela pessoa. Existem pregadores até falando asneira aí, heresia em cima de púlpito aí. Existem pregadores pregando aí, entendeu? Falando o que não está escrito na palavra. Entendeu? Se está escrito na palavra, devemos cumprir. Agora, se não está escrito, meu irmão, é procedência maligna. Entendeu? É procedência maligna. Entendeu? Quantos que vão contribuir, que vão ofertar na vida de uma pessoa, não é mesmo? Agora, para a igreja, aí já é outra coisa, né? Quer dar maior oferta,
né? Como os ricos naquele tempo de Jesus Cristo lá. Hã? Quer mostrar que tem, quer ostentar que tem, é mesmo? Eu estou falando de contribuição de amor, aquilo que é motivado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ó, coloca na sua mente, né? O Espírito Santo, ele incomoda você, mas mesmo assim o coração duro, ó. Quantos que vão contribuir? Não, esse camarada aí, ó, toda saúde, aí vou dar dinheiro para ele. Não. Aí, já sentou na cadeira de Deus. Hã? Já vi pastores, irmão. Para pregar o dízimo eles são bons, mas para contribuir na vida do próximo, semear na vida do próximo, são avarentos, o coração é duro que nem uma perdeneira. Precisa de uma marreta da palavra para esmiuçar essa penha do coração do vida do homem. Entendeu? Ver um missionário na rua. Missionário é só aqueles que fazem missão transcultural. Não, irmão. Nada disso. Existem vários tipos de missionário. Existe missionário na contribuição. Aquele que contribui na vida daquele que está indo. Pelos becos, pelos valados. Esse é o evangelho, irmão. Talvez é um dos principais. Que quantos aí tem coragem de ir numa favela, de ir numa sarjeta, de ir naquele lugar lá, como é que chama? Oh, Jesus, tá na mente, mas não consigo falar. Na Cracolândia. Quantos aí que estão indo lá, irmão? Esses são os verdadeiros missionários. Esses estão cumprindo o ID do Senhor. Falando do evangelho, atrás das almas, indo lá, falando do amor de Deus. E aqueles que ajudam eles a ir, também são missionários. Aqueles que contribuem com 10, 50, 100, que seja, irmão. Se tiver 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Olha só, a Bíblia manda você dar a metade do que você tem. Ela não manda dar tudo. Ela manda dar a metade do que você tem. Se tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Entendeu? Se tem alimento, passa do mesmo jeito. Mas tem pessoas aí que tem 1000 túnicas dentro do guarda-roupa e não dá uma para ninguém. E quando vai dar, dá mais surrada. Dá mais velha. Rapaz, coração duro que nem uma pedra, rapaz. Não existe Jesus nesse coração. Não dá nada para ninguém. Não, olha. E quando dá, às vezes as pessoas dão, mas fica que nem carro velho, ruminando, né? Pensando, martirizando o que deu, né? Será que esse cara merece? Será? Meu irmão, você não está dando para ele, você está dando para Deus. É um sacrifício para Deus. Pensa só, se uma pessoa pedir você não está dando para ela, você está dando para Deus. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Fui estrangeiro, não me hospedasse. Estava nu, não me vesti. Senhor, quando te vimos e não fizemos isso? Quando deixaste de fazer um desses pequeninos. Qual é o pequenino, irmão? Pequenino é aquele que não tem condição. Esse é o pequenino. É qualquer um, é cristão, é não cristão. Se o camarada não tem condição, se ele está precisando pedir você, a obrigação daqueles que tem Jesus no coração, não é nem obrigação. Não é nem obrigação. Se ele tem o Espírito Santo, ele vai ser incomodado para doar. Agora, se não tem o Espírito Santo, ele vai julgar, ele vai colocar o porém, ele vai colocar o porquê na frente. Aí vai acabar não dando nada, porque é avarento, é apegado nas coisas, entendeu? Irmão, é apegado no dinheiro, avareza, guarda o seu tesouro ali, vai morrer, não vai levar nada, né?
A Bíblia, ela bate nisso desde Gênesis e Apocalipse, irmão. Pode ver. A Bíblia fala disso desde Gênesis e Apocalipse. Se a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse sobre essa questão de você doar, de você dar, de você contribuir, de você ofertar, de você semear na vida do irmão, será que isso não é importante? O próprio Jesus falou, se você não dá, vai ser condenado, irmão. Muita gente fica aí coando um mosquito e engolindo um camelo. Fica batendo nos outros aí com a Bíblia aí, sobre coisas que não tem nada a ver, sobre coisas que o Espírito Santo é que vai fazer na vida da pessoa, e o que ele pode fazer, o que ele deve fazer, não faz. Irmão, não faz. Não faz. Não faz, ainda fica julgando o irmão. É mesmo? Eu acho que tá claro isso, não contribuir, né? Contribuir é aquilo que você pode, não é aquilo que você não pode. Mas veja bem, não vai sentar na cadeira de Deus para julgar a pessoa para poder contribuir, não. É a sua obrigação, é dever. É obrigação, irmão. Você é obrigado. Bom, se você tiver Cristo no coração, o próprio Espírito Santo vai incomodar você. Quando olhar para uma pessoa, ver que ela está precisando e você não fazer nada, o Espírito Santo vai incomodar você. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. É o que a Bíblia fala. Entendeu? Deixa eu correr aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Né? Orar. Ô, irmão. Quantas vezes eu precisei, eu sou missionário. Se eu dizer que eu não sou missionário, eu sou mentiroso. Que Deus me escolheu para isso. Deus me levantou na terra para isso. Entendeu? Deus me deu este ministério sobre os meus ombros. Ele próprio falou comigo. Jesus falou comigo. Entendeu? Jesus falou comigo. Não estou aqui mentindo, não. Jesus falou comigo em visão. Entendeu? Só quem tem visão, só quem tem essa intimidade com Deus, esse dom de Deus, sabe que é real. Jesus falou comigo. Ele me levantou para isso, entendeu? Me levantou. E pode ver a minha vida. Eu não tenho um carro, não tenho uma casa, não tenho onde reclinar a minha cabeça. Vivo vivendo de favor. Porque tem que ser dessa forma. Mas eu creio que um dia o Senhor Jesus vai me dar um descanso nas minhas finanças. Eu creio que Jesus vai algum dia me abençoar financeiramente, não sei de que forma. Né? Eu vou poder fazer missão ao contrário, vou poder ajudar os missionários, vou poder ajudar o pobre, né? Vou ter mais base, vou ter mais força para falar do amor de Cristo. Né? Eu gostaria de ter para também contribuir. Né? Não, eu não vou fazer como muitos fazem, né? Dá 10 real, fala para a igreja toda que deu 10 real para fulano. Dá um dinheirinho pro fulano, fala para a igreja toda, fala para a torcida do Flamengo toda. Só falta botar no Jornal Nacional, pro William Boni lá falar, ó, fulano de tal, deu tal para tal para tal. O que Jesus fala? Aquilo que a tua mão direita fizer, que a tua esquerda não veja. Porque os fariseus fazem isso. O fariseu chegava lá no gasofilácio, lá, ó, aqui o dinheiro que eu tô dando aqui, ó, o dízimo que eu tô dando, ó o dízimo que eu tô dando aqui, ó a oferta que eu tô dando aqui, ó. Como muitos fazem hoje aí, postando aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp,
dá alguma coisa para alguém, mas fica aí postando aí de bom moço, coração avarento. Já recebeu o teu galardão, meu filho. É o que Jesus fala, já recebeu o teu galardão. Orar. Vamos correr, orar. Nem uma hora pudesse velar comigo o que Jesus fala, né? Oração, 30 a 1 hora, mano. 30 minutos a 1 hora. Ô, irmão, eu vou orar com você. Como eu estava falando. Eu precisando tomar uma água na rua. Ô, irmão, vou orar por você. Porque tem pessoas que chegam na rua, querem nos ensinar como fazer a obra de Deus. Tem pessoas que chegam na rua, tem crente que chega na rua, vê a gente fazendo a obra de Deus, tocando a trombeta, falando do evangelho. Eles querem pregar para nós, irmão. Eles querem mostrar que sabe mais do que nós. Vira e mexe, vem um. Aí sabe qual é o teste que eu faço com eles? Eu faço somente um teste com eles. Eu deixo eles falar, eles falam da sabedoria dele, do entendimento dele, que eles conhecem, que eles não conhecem. Eles pregam assim, pregam assado, cita versículo bíblico, cita tal, né? Querendo postar mais de santo que nós. Aí eu só faço um teste. Aí depois que eles falam, é mesmo, irmão? É mesmo? Tá bom, varão. Deixa um almoço aí pro missionário. Ah! Quando eu falo isso, camarada, ó, coloca a viola no saque e corre, meu irmão. E corre. O fariseu também. Além de me atrapalhar a fazer a obra, querer me ensinar, postar mais de santo, é avarento. Faz esse teste aí, meu irmão. Você que prega a palavra, faz esse teste. Ô, irmão, tô precisando de uma passagem. Dá aí para uma passagem aí. Se ele for de Deus, ele vai dar. Você vai ver a atitude dele. Se ele for de Deus, entendeu? Você vai conhecer na hora aquele que é de Deus, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que realmente foi escolhido pelo céu. A atitude dele você vai ver na hora. Irmão. Esses pastorzão aí, todos, pastorzão aí, todos. Chega nele. Ô, pastor, minha conta de luz está atrasada. Dá para o senhor me ajudar aí? Você vai ver a atitude dele. Se ele tem Deus na vida ou se não tem. A Bíblia manda provar esses camaradas aí. Os que dizem apóstolo, mas não são. São sinagogas de Satanás. Só estão a capa. A Bíblia manda provar eles, irmão. Pelo fruto conhecereis a árvore. Prova eles. Prova se o seu pastor é de Deus ou não é. Leva lá a tua conta de água, a tua conta de luz para ele lá, para ele te ajudar a você pagar. Para você ver qual é a atitude dele. Ai, mas não tem que... Rapaz, o camarada lá tá cheio de dinheiro. Tá abarrotado, o celeiro dele lá tá, ó. E não ajuda o próximo. Eu quero falar da oração, mas o Espírito Santo manda voltar nesse assunto. Talvez vai ser o primeiro vídeo. Depois vou falar nas duas atitudes. Oração e ir pelo becos e valados. Mas aqui eu vou terminar porque o vídeo já ficou muito longo. Entendeu? Contribuir. Você contribui. Você oferta. A oferta de Abel ou a oferta de Caim? Qual oferta que você faz na vida de uma pessoa? Não vem dizer dízimo, não vem dizer oferta na igreja, lá na instituição que você está, na denominação.
Não, isso aí não conta. Isso aí é sua obrigação. Você lá usufrui da luz, da água, né, dos bancos, do ambiente. Então tem que pagar mesmo, entendeu? Lá você está pagando a sua presença por usufruir lá, entendeu? Quando você oferta lá, na onde você congrega, você está pagando aquilo que você está usufruindo, né? Você está dando uma manutenção lá, né? Estou falando da vida do próximo. Estou falando da vida do pequenino. Que essas atitudes, porque tem pessoas que ofertam na igreja, dizimam na igreja, mas não dá uma quentinha pro mendigo. Será que tem Deus na vida? Hã? Não, eu já dou o dízimo, tá? Eu já ajudo já. Ô, irmão, é a metade. Jesus quer a metade para você ajudar. A outra metade é para ele e a outra metade é nada para você. Porque você dando para Deus, você já está dando para você. Essa é a realidade da palavra de Deus, irmão. E é uma vida de paz. Não é por causa do próximo, é por causa de você mesmo. Você vai curar o teu coração. Você vai ter mais intimidade com Deus. Você vai se achegar mais no céu. Você vai ter mais conhecimento do céu. Quando você tem essa atitude de contribuir, de ajudar, de ofertar na vida do próximo, na vida do seu semelhante, na vida do irmão. Porque o evangelho é isso. O evangelho não é você praticar dentro de uma instituição, não, irmão. Isso aí é o sistema. É o sistema religioso que, para dominar as pessoas, coloca isso na mente da pessoa. Entendeu? Tem uns até que fala, tem uns mais afoito, mais dominado pelo diabo, e fala, irmão, se Deus está com a mão, você não pode colocar. Se Deus está provando o teu próximo ali, você não pode tirar a prova dele. Irmão, onde está escrito isso na Bíblia? Onde está escrito isso na Bíblia? Hein? Quantas pregações já ouviu aí de super crente? São super crentes, super santos. Eles são super, são poderosão, mais poderoso que Jesus. Irmão. Essa pregação diabólica, rapaz. Toda pregação que coloca você contra teu próximo não vem de Deus, ela vem do Satanás. Coloca isso na sua mente. É uma pregação que massageia o teu ego, que levanta a sua moral. Isso o mundo faz já, desde os tempos antigos. Isso o mundo está fazendo desde os tempos antigos. Agora os pregadores aí, pelo amor de Deus, irmão. Se a Bíblia fala que misericórdia quero e não sacrifício. Irmão, tem gente que gasta dinheiro construindo um elefante branco, um mega templo, que nunca vai encher. E não ajuda o próximo. Gasta rios de dinheiro construindo algo, dizendo que é para Deus, mas é para a família dele. Depois ele mesmo fala com a boca dele que vai ficar para o neto, vai ficar para a filha. Né? E não ajuda o próximo. Não quer nem saber se o próximo está comendo, não quer nem saber se o próximo está precisando. Não querem saber. Tá chegando aqui, irmão. 40 minutos aqui de vídeo já é o suficiente, né? Mas é um assunto que dá para falar o dia todo. Deus está muito irado com esta geração. Irmão, Deus se ira? Não, Deus não se ira, mas estou falando metaforicamente. Essa geração de crentes aí, de cristão, de religioso por aí, olha, Deus está vomitando. O coração deles são, olha,
Você anda, eu ando pelo Brasil todo e vejo, irmão. Amém? Os irmãos aí possam orar por mim. Não é orar de uma oração de 10 minutos, não, irmão. Pelo menos 30 minutos orando por mim aí. Depois eu vou chegar no tema oração. Vocês vão ver o que é realmente oração. Né? Amém? Que na paz do Senhor Jesus.